última etapa desta semana. E antes de eu entrar no tema propriamente dito de hoje, eu gostava de dizer o seguinte. Ontem nós, à tarde, tivemos uma sessão de perguntas e respostas, perguntas que vocês colocaram, e não sei como, eu estava-me a guiar pelo que estava ali projetado, mas houve uma pergunta que foi feita e que não foi lá projetada, que eu depois reparei nisso, porque já tinha passado uma vista de olhos nas perguntas antes, e depois apercebi-me que essa pergunta não apareceu ali. E naturalmente quem fez a pergunta gostaria de ver a resposta dada, não é? Ou então vai pensar não sei o quê. Olha, não quiseram responder, não sabem responder. E a gente às vezes não sabe, e quando a gente não sabe, a gente diz que não sabe. Não inventamos. E eu deixo, portanto, ao critério da nossa redação editorial para colocar esta parte, que está a ser gravada, não é? Tá? Ou fica associada àquilo que eu vou dizer a seguir, para não dar mais trabalho, ou poderá juntar ou colar à secção de perguntas e respostas de ontem. Mas isto para mim é indiferente, faça como melhor entender, e Paulo, estás à vontade, e portanto pode ficar também associado agora a isto. E a pergunta foi esta: porque é que Gênesis 6:6 diz que arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem, se ele sabia de antemão como o homem seria pecador? É uma pergunta muito pertinente. Se Deus sabia que o homem ia ser pecador, seria pecador, porque é que lemos que Deus se arrependeu de haver feito o homem? Bem, eu quero responder isto assim rapidamente em dois pormenores. Primeiro pormenor: Deus é perfeito e ultrapassa toda a imaginação que a gente possa imaginar. Respondendo à questão, em primeiro lugar, e depois vou à segunda parte que vai esclarecer talvez melhor essa questão. Sabem que Deus, partindo do princípio que Deus sabia, e Deus sabe tudo de antemão, Deus também sabia que aquilo não era nenhuma derrota. E Deus também sabia que ia ser dada uma grande lição ao inimigo das nossas almas, que é Satanás. E Deus também sabia que o próprio homem não iria perder, que iria ganhar. E quero-vos dizer que Satanás sempre quis ser igual a Deus, ou até mais do que Deus. E Deus mostrou, daquela maneira, com o plano que ele tinha traçado, sabendo de tudo o que iria acontecer, certamente, porque ele sabe tudo, que Satanás iria ser humilhado profundamente. E humilhado porque o homem não iria perder. Pelo contrário, o homem iria ganhar mais do que teria ganho se não tivesse pecado. Ok? E depois quero também chamar a atenção para o facto de que, porque isso aconteceu, o homem atingiu um patamar que não estava previsto ele atingir, inicialmente para nós, não é? Deus sabia tudo, que é o homem que inicialmente foi feito um pouco menor do que os anjos, e é isto que lemos na Bíblia, acabou por ficar muito acima dos anjos. Isto é humilhante para Satanás e para as suas hostes, porque o homem é o corpo de Cristo. E Ele, o nosso Deus, faz tudo bem feito. A segunda parte que eu quero responder a esta questão é o seguinte: quando nós lemos, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem, nós podemos estar a pensar na palavra arrepender como significando que Deus lamentou ter feito o homem. Mas não é isso que está ali escrito. O que está aqui escrito não é que Deus lamentou ter feito o homem. Sabem que a palavra arrependimento tem, como muitas palavras, tem vários significados. E um dos significados, é só buscar um bom dicionário, é que arrependimento também significa, portanto, por um lado, há dicionários que dizem
que arrependimento, e é este o sentido comum e da pessoa que eventualmente colocou esta questão, arrependimento pode significar olhar para trás com insatisfação. Não foi isto que Deus fez. E por uma razão muito simples, não é possível Deus ficar insatisfeito com alguma coisa que Ele tenha feito. Deus nunca fica insatisfeito com nada daquilo que Ele fez. Portanto, o significado não é esse. Mas, como eu disse, as palavras têm vários significados, e um dos significados, e é só buscar um bom dicionário, também significa sentir dor, sentir tristeza. E foi isto que Deus sentiu. Deus sentiu dor e sentiu tristeza. E já agora deixar-me dizer uma coisa muito importante. Vocês pensem muito a sério nisto. O que é que nós estamos a provocar em Deus? Não entristeçais o Espírito, diz Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios e diz, não entristeçais o Espírito. Nós podemos entristecer Deus. O que aconteceu aqui de facto, quando lembras que Deus se arrependeu de ter feito o homem, foi que Deus ficou com uma profunda dor e uma profunda tristeza por aquilo que o homem fez. E se vocês lerem o contexto da passagem, o contexto a seguir, nesse versículo, que diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, logo a seguir diz assim, e pesou-lhe em seu coração. Está tudo explicado, o próprio contexto. Pesou-lhe em seu coração. E o pecado ainda causa dores a Deus, e por isso o apóstolo Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, e lemos isto em Efésios capítulo 4, versículo 30. Eu já respondi, passo à frente. Espero que tenha esclarecido de alguma forma. Muito bem. Está a fazer um bocado de feedback. Se calhar eu tiro isto aqui. O Carlos tem um contador, um laser, aqui se quiser. Mas o laser, aqui isto funciona. Aonde? Aqui? Ok, fixe, obrigado. É que se fosse daqueles ecrãs modernos hoje em dia, que nós, os LEDs que nós utilizamos, o laser não funciona lá. Mas como isto aqui ainda é da moda antiga, funciona. E bem, olha. Muito bem, vamos então prosseguir. Eu hoje quero vos falar, porque uma das formas de se ministrar a palavra de Deus, e nós aprendemos isso na própria palavra de Deus, e aprendemos isso particularmente com o Senhor Jesus Cristo, é por comparação e contraste. Temos muitas situações na Bíblia em que, para percebermos assuntos, Deus faz comparações e contrastes. Eu não vou falar dos exemplos, que temos muitos, mas vamos ao que interessa. Então é assim. Vamos fazer uma comparação e ver contrastes entre o arrebatamento da igreja e a vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra, porque infelizmente muita gente confunde isto. Lê arrebatamento onde não há arrebatamento e refere-se à vinda de Cristo à Terra. Pormenores do arrebatamento ou da vinda de Cristo à Terra são confundidos uns nos outros e isto não pode acontecer. Vamos ver então alguns contrastes que eu penso que é segurança para vós. Distinções. Vamos ver distinções, portanto, entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo à Terra, ok? Primeiro pormenor que eu quero chamar a atenção, algumas destas coisas nós já afloramos ao longo da semana, mas vamos assentar ideias. O arrebatamento era um segredo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 51, diz: Eis aqui vos digo o mistério. Eis aqui vos digo o mistério, que a palavra mistério não quer dizer uma coisa incompreensível, inexplicável. Também pode significar isso, lá está o significado das palavras. Mas a palavra mistério significa segredo. E no contexto é segredo. Eis aqui vos digo um segredo. Ou seja, o apóstolo Paulo ia dizer alguma coisa que ninguém sabia. Era um segredo. Como sabem, na linha profética estava tudo revelado. Todos os profetas, desde o princípio, falaram acerca daquilo. Da vinda de Cristo à Terra, por exemplo, todos falaram. Não era nenhum segredo. Quando o Senhor Jesus Cristo falou da sua vinda à Terra, não era nenhum segredo. Os profetas do passado já tinham falado acerca disso. Ok? Mas quando o apóstolo Paulo fala do arrebatamento da igreja, ok? Quando ele fala do arrebatamento, o arrebatamento
Era um segredo. Nunca ninguém falou. Mas o Senhor Jesus Cristo não sabia? Sabia. Ele é Deus. Ele sabe tudo. Só que ele nunca revelou. Deixou a revelação para o apóstolo Paulo. E é Paulo que, por revelação divina, pois Deus revelou-lhe a ele, em primeira mão, é ele que fala do arrebatamento da igreja. Mais ninguém fala do arrebatamento da igreja. As coisas vão procurar na Bíblia o arrebatamento da igreja escrito por outros escritores que não encontram, ok? Porque foi-lhe dado a ele o mistério. E não apenas lhe foi dado o mistério, como é que o mistério apareceu, mas também é-lhe dado a ele como é que o mistério desaparece. Ou seja, Deus não apenas lhe falou do corpo de Cristo, como é que o corpo de Cristo iria aparecer e se formar, como também foi ele que disse como é que o corpo de Cristo iria se completar e sair de cena. Portanto, tudo o que tem a ver com o corpo de Cristo, que é o período do mistério, é um segredo. Ninguém sabia nada disso. Escusam de procurar na Bíblia. Podem procurar. Olha, sabem de uma coisa? E esta afirmação, atenção, é muito importante. Para nós dizermos que uma coisa está na Bíblia, basta mostrar o versículo. Mas para dizer que uma coisa não está na Bíblia, temos que conhecer a Bíblia toda. Isto é muito sério, é? Ok. Na primeira carta aos Tessalonicenses 4, 13 e 15, sabem o que é que o apóstolo Paulo diz? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Porquê é que ele diz isto? Porque eles já sabiam. Aquilo que ele vai falar é um segredo. Não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. E então fala da vinda de Cristo, que ele veio aos ares, a arrebatar a igreja. Não, os que estão mortos vão ressuscitar primeiro, depois os que estão vivos vão ao encontro do Senhor juntamente com eles. E eu não pus aqui, mas se vocês lerem, ele daqui para a frente, até ao versículo 18, desde o 4:13, em que ele diz, não quero que sejais ignorantes, portanto ele está a falar de uma coisa que ninguém sabia, até ao versículo 18, que termina esta secção em que ele fala do arrebatamento, termina, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, não é para menos, não é para menos, é uma revelação de um segredo que ninguém sabia, que traz consolação, e que consolação. Quando ele acaba esta secção até o versículo 18, ele começa o capítulo 5. E sabem que como é que começa o capítulo 5? Quem é que quer me ajudar a ler aí? Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais vos escrever. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não precisais que eu vos escreva. Porque vocês sabem muito bem. É o que diz a seguir, diz lá. Porque vós mesmos sabeis muito bem Pronto. que o Senhor virá como um ladrão da noite. Sobre a vinda do Senhor à terra como o ladrão de noite, vocês sabeis muito bem. Isso não é nenhum segredo. Isto que está aqui é um segredo do arrebatamento. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. E ele então introduz a revelação do segredo. Ok? Porque isto é 1 Tessalonicenses 4, 13 a 15, mas aqui no 1 Coríntios 15, 51, ele diz, eis aqui vos digo um mistério, ou seja, eis aqui vos digo um segredo, que nem todos dormiremos, mas todos, quer dizer, nem todos vamos morrer. Da Igreja do Corpo de Cristo nem toda a gente vai morrer. Olha, eu, por exemplo, e vocês aí, podemos não morrer, se o Senhor vier entretanto, mas todos seremos transformados, mortos ou não. O morto é transformado e sai da sepultura. E eu também sou transformado, porque vou num corpo glorioso. Já não mais neste corpo. Depois pode entrar a fotografia, aí já vale a pena entrar a fotografia. Ok. Quando ele chega ao capítulo 5, ele diz, sobre os tempos e as estações, que é a linha profética, não necessitais que vos escreva, porque vocês sabeis muito bem. Estava revelado, ok? É muito importante tirar esta noção, e eu tenho que vincar bem isto, tenho que falar devagar. O pingo da água da Bíblia tem que cair assim, pingo a pingo, para entranhar na vossa cabeça. Porque se vai de enxurrada, é como numa inundação. A água cai, passa e não ficou nada. Como aconteceu naquele copo que a gente viu ali na filmagem. Eles bem tentaram meter água lá para dentro, mas aquilo ia de enxurrada e aquilo não ficava nada lá dentro. Mas depois houve alguém que estava a pôr ali, estava a encher o copo,
pingo a pingo, não sei se repararam, aquilo era pingo a pingo, e ali deu resultado. É assim no ministério da Palavra de Deus também. A segunda vinda de Cristo à Terra está revelado na Palavra de Deus. Atos 3, 20 a 24. Vamos lá dar uma espreitadela. Atos 3. Eu tenho que andar mais depressa, apesar de ser pingo a pingo. Lemos assim, 20. O apóstolo está a fazer um apelo à nação para se converter. E está a dizer assim, olha, se vocês se arrependerem, Cristo que já vos foi pregado, Ele vai vir. Se vocês se arrependerem, Cristo que já está no céu, Ele já subiu, já está lá, Ele vai voltar. Ou seja, se eles se arrependessem ali, Cristo viria ali. Como não se arrependeram ali, Cristo não veio ali. Então quando é que Cristo vem à Terra? Quando eles se arrependerem. Quando é que eles se arrependerem? Eles se vão arrepender. No fim da grande tribulação. Então o Senhor vem para os libertar, porque eles estão sufocados com as nações todas em cima deles, e vão ver aquele a quem traspassaram, vão reconhecê-lo. E quando o reconhecerem, arrependem-se. E Ele vem. Porque Ele vem, arrependem-se, Ele vem. Teria acontecido isso lá atrás em Atos 3, 20. E depois lemos assim. O versículo 21 diz: o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. Os tempos da restauração de tudo é o milénio. É o reino milenial, ou milenar, como lhe queiram chamar. Porque é então que tudo vai ser restaurado. Os desertos vão florir, o mar morto vai ter vida, os homens vão deixar de ter doenças. É o tempo da restauração, vai ser tudo restaurado, ok? Dos quais Deus falou, esses tempos da restauração de tudo, pela boca de todos os santos profetas, desde o princípio. E o versículo 24 diz: vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Isto estava revelado. Estava revelado há muito tempo. Ok, vamos avançar. Só o apóstolo Paulo fala do arrebatamento. Todos falam da vinda de Cristo à Terra. Todos. Desde o princípio. Atenção a este pormenor, hein? O arrebatamento é anunciado com a trombeta de Deus. E sabem que, quando se fala em trombetas, o livro do Apocalipse é fértil em trombetas. E o livro do Apocalipse fala de sete trombetas. E a última trombeta anuncia a vinda de Cristo à Terra. E há muita gente que baralha toda a Bíblia e não reconhece as diferenças. Não tem ensino básico, que eu falei inicialmente. E como baralha a Bíblia toda, e como quando a Bíblia fala do arrebatamento, mas eles não distinguem arrebatamento da vinda à Terra. Eles confundem tudo. Quando a Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo vem com a trombeta de Deus, aqui em 1 Tessalonicenses 4,16, eu vou ler o que está lá escrito, que é para vocês verem, convém vocês verem também. Lemos assim. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Atenção, lembram-se como é que começou esta secção? Não quero, irmãos, que sejais ignorantes, era um segredo. E depois o versículo 16 assim: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Ou seja, isto era a revelação de Deus. O segredo que eu tenho para vos dizer não é da minha cabeça. Eu digo-vos pela palavra do Senhor. E então o que é que ele diz? Versículo 16, diz ele assim: que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, estou no 15, perdão, não precederemos os que dormem. Versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Como aqui fala em trombeta, e no Apocalipse fala em trombeta, e até fala da última trombeta, e a última trombeta que é tocada anuncia a vinda do Senhor e Ele vem. E eles dizem, pronto, está cá. Isto é tudo a mesma coisa, trombeta, mas cuidado, atenção, temos que estar a Bíblia em condições, ok? A trombeta que nós temos aqui é a trombeta de Deus. As trombetas que nós temos no livro do Apocalipse são trombetas de anjos. Não confundamos trombeta de Deus com trombetas de anjos, ok? Para a Igreja, corpo de Cristo, quando ela for arrebatada, o que vai ser tocado é a trombeta de Deus. Mas as trombetas que são tocadas no Apocalipse são trombetas de anjos. Não confundamos. Há diferenças. Daí os contrastes que eu estou aqui a tentar estabelecer.
Quando o Senhor Jesus Cristo vier arrebatar a igreja, sabem como é que Ele vem? Como o Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5,9 diz assim, e cito, porque Deus não vos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos destinados à ira, é-nos destinado à salvação, somos livres da ira, por quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Em relação à igreja, é assim que Ele se revela. Nosso Senhor Jesus Cristo. Tomem bem atenção que isto é importante. Vocês pensam que às vezes isto é importante, mas é importante. Eu vou-vos dizer uma coisa, pequeno parênteses. Há uma expressão muito curta na Bíblia, que é o Cristo. Nas epístolas de Paulo, ele nunca diz o Cristo. Porque o Cristo quer dizer o Messias. Só nos Evangelhos é que vocês leem acerca do Cristo. O Cristo, o Cristo, o Cristo, o Cristo, o Cristo. É o Messias. Não tenho tempo para falar agora acerca disso, mas seria um bom estudo. Eu já escrevi sobre isso. Mas em relação à igreja, ele é o Senhor Jesus Cristo. Porque a expressão o Cristo quer dizer o Messias. Ok? A palavra Cristo quer dizer ungido. E ungido como o rei. É o Messias prometido. Para a segunda vinda de Cristo à Terra, ele vem como o Filho do Homem. Vamos ver. Olha lá. Quando fala da segunda vinda de Cristo, olha lá o que está escrito. Mateus 24. E Mateus 24, nós lemos nos versículos 27, assim. Cito. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda de quem? Do Senhor Jesus Cristo? Não. A vinda do Filho do Homem. Ele é apresentado, as outras passagens repetem e confirmam. Ele é apresentado como o Filho do Homem. Ele está associado, aqui nesta vinda, apresenta-se como o Filho do Homem. Sabem que esta expressão é muito significativa. Já agora, um bocadinho de mais pingas, para ver se entra na cabeça. Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus, nome de humilhação dele, Cristo, nome de exaltação. Jesus Cristo é aquele que, sendo humilhado, foi exaltado. É deste que estamos a falar como Senhor Jesus Cristo. A Bíblia às vezes fala em Cristo Jesus, que é aquele que era exaltado, se humilhou. Mas aqui Senhor Jesus Cristo é aquele que foi humilhado, foi exaltado. E ele aqui é como Senhor Jesus Cristo. Mas aqui é como Filho do Homem. E a expressão Filho do Homem, vocês têm que ler com muita atenção a Bíblia. Paulo nunca fala do Senhor Jesus Cristo como Filho do Homem. Nunca. Percorram todas as epístolas. Olha que eu para dizer isto tem que conhecer o que está lá escrito. Para fazer esta afirmação. Para dizer que uma coisa está lá, basta mostrar o versículo. Mas para dizer que não está, a gente tem que saber o que é que os versículos todos dizem. Não está. Sabem porquê? Porque a expressão Filho do Homem, sabem o que é que quer dizer? É a Bíblia que diz, não sou eu. Foi-lhe dado o título de Filho do Homem, lemos em João capítulo 5, se não estou em erro, porque lhe foi dado todo o juízo. É um título de juiz. Ele não é juiz da igreja, ele é o salvador do corpo. Filho do Homem é um título de juiz. E ele aqui vem salvar o corpo. Ainda lemos aquele versículo que fala da salvação. Aqui ele vem para julgar. E que juízo vai ser quando ele vier? Filho do Homem é um título de juiz. Vocês podem ver isso, confirmar isso em João 5, eu não apontei, mas eu tenho impressão, eu tenho quase a certeza, que está em João capítulo 5, quando lemos dos juízes e foi-lhe dado o título Filho do Homem. O Pai a ninguém julga. A passagem diz assim, o Pai a ninguém julga. Ok? O Pai a ninguém julga. Quem é o juiz é o Senhor Jesus Cristo. Porque ele é o Filho do Homem. Filho do Homem é o título dele como juiz. Quem é que pode encontrar aí rapidamente? Talvez. Como? 22? 5:22, que diz assim, cito, obrigado David, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, estou a ler bem? Não, estou em Lucas. Desculpem. Estava em Lucas e não em João. Estava a achar estranho. 5:22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai. Onde é que está que deu-lhe o juízo porque é o Filho do Homem? Está aí. 27? Obrigado. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora, estou no 28, desculpem,
e deu-lhe o poder de exercer o juízo ao Senhor Jesus Cristo, porque é o Filho do homem. Ok? Está claro? Muito bem. É aqui, no arrebatamento, Cristo veio para os seus, vai arrebatar a igreja, já falamos disso, e aqui vem com os seus. Hão de reparar que Judas, no capítulo 1, versículo 14, só tem um capítulo, diz que ele vem com os santos, que é uma coisa curiosa. Ele ali vem para os seus e aqui vem com os seus. E eu até creio que é a referência de Judas, mas isso é um pormenor e isso é motivo de estudo. Analisem se quiserem. Ele virá com os santos que vão reinar. O encontro aqui dá-se nos ares, no arrebatamento. O Senhor Jesus Cristo desce, para aqui e nós subimos e encontramos-nos aqui. Mas o encontro aqui é na terra. Os seus pés, lembra-se eu falei sobre esse versículo? Que ele virá como para o céu, eles viram ir. Os seus pés, acho que é este versículo que diz, estarão no Monte das Oliveiras. Ele vem à terra, mesmo à terra, não fica nos ares, vem à terra. E aqui também lemos, quando ele chega cá à terra, depois de Mateus 24, da vinda dele, ele chega à terra, em Mateus 25, para julgar. E temos ali o juízo das nações. Ele está aqui. O encontro é na terra. Ok. Aqui a igreja é removida deste mundo e aqui é estabelecido o reino na terra. São coisas diferentes. Ele aqui vem para tirar a igreja daqui de fora, daqui do mundo. Aqui ele vem para reinar e estabelecer o reino na terra. A remoção dos crentes aqui deste mundo é uma bênção enorme. Epá, se fosse agora, vocês nem queiram saber. Vocês não fazem ideia do que é que vai ser. Nem eu. Remoção dos descrentes em juízo. Aqui, quando ele vier à terra, ali ele remove os crentes daqui em bênção. Aqui vai remover os descrentes daqui e vão diretamente ao inferno. Ok? Estas passagens mostram isto, por exemplo, se vocês lerem Mateus 25, 31 e 32, aqui não tenho passagem nenhuma, mas Mateus 25, 31 fala disto. Como é que eles vão ser removidos em juízo. E aqui, é em bênção, também já citei, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Okay. Aqui os crentes vão para o céu, no arrebatamento, e aqui os crentes ficam na terra. Também já falamos disso. Quando o Senhor vier à terra, os crentes ficam cá. Quem sai são os descrentes. Para o inferno. No arrebatamento, os crentes vão para o céu. Quem é que fica cá? Os descrentes. E aí o Dário, que está ali, o Dário mais novo, no fim da reunião de ontem, chegou ao pé de mim e perguntou-me assim: então se não há crentes aqui, quando o Senhor levar a igreja, como é que depois aparecem crentes na grande tribulação? Boa pergunta, Dário. Já lhe respondi, mas já vocês não respondem. Só respondia eu. Não, vamos passar à frente, que não é o objeto agora da situação. Estudem a Bíblia. Estudem. Também tem que estudar, não é? Olha, o Dário estuda. E a pergunta que ele fez revela tudo. Descrentes, no arrebatamento, ficam na terra. Mateus 24, 37 a 41. Eu até pus aqui esta nota para mim. Explicar isto, eu já expliquei nos dias anteriores, que é, um será levado, outro será deixado, e já vimos quem é que é levado e quem é que fica. Quem é levado é o perdido em juízo, e quem fica é o crente. Mas espera aí, eu baralhei-me das ideias. Calma aí, deixa-me concentrar. Está certo. Comparar com esta passagem que é eu estava já a mostrar as duas. Esta passagem, quando ele vem à terra, é que diz que quem fica é o crente e quem vai é o descrente. E aqui, na igreja, são os crentes que vão, não é? E os descrentes ficam. Ok. Os crentes são removidos da terra em juízo. Na mesma passagem de Mateus 25, fala acerca disso. Os que estiverem à sua esquerda, ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Já agora uma coisa curiosa. O fogo eterno foi preparado, não foi para o homem. Foi para o diabo.
e os seus anjos que se associaram a ele na rebelião. É triste que o homem vá parar a uma coisa que não foi feita para ele, mas que ele, por burrice e teimosia e orgulho, não aceita a palavra de Deus e vai lá parar. Aqui no arrebatamento, o Senhor Jesus Cristo, como cabeça do corpo, vem buscar o corpo e assim a cabeça e o corpo vão se juntar no plano de Deus, do mistério, que era fazer dos dois um novo homem, da cabeça e do corpo que somos nós, um novo homem, que também, isto é visto na Bíblia como sendo o Cristo de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala do mistério, eu tenho que mostrar isso para vocês verem com os vossos olhos. Ele mostra isso em vários sítios, mas vou pegar aqui num exemplo. Por exemplo, aliás, posso pegar em dois. Efésios capítulo 3. Em Efésios capítulo 3, nós lemos assim. Penso que é no versículo 5, se não é por aí. Não, não é no 5, mas eu digo-vos já onde é que é. Versículo 4. Pelo que quando ledes, diz ele, diz o apóstolo, está a falar do mistério, e ele diz, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério. Mistério de quê? De Cristo. O que é isso do mistério de Cristo? A pessoa de Cristo é um mistério? Não! A pessoa de Cristo nunca foi um segredo, não foi mistério nenhum. O mistério é este novo homem que tem uma cabeça que é a pessoa de Cristo e tem o corpo que é a igreja e que faz uma pessoa. E é este homem que tem uma cabeça com um corpo que faz uma pessoa. Deus chama-lhe o Cristo de Deus. O mistério deste Cristo. Isto é que era um segredo. Aliás, na primeira carta aos Coríntios 12:13, se não estou em erro, podemos lá dar uma espreita dela, ou 12:12. Primeiro aos Coríntios 12 ou 13, lemos assim. Tomem atenção. Lemos assim. Versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. O corpo tem muitos membros. Como é que diz aqui? Olha, reparem bem. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo. Este Cristo é o corpo de Cristo. Assim como acontece no corpo humano, assim é o Cristo de Deus. Ok? Adiante. Estudem isso que é muito importante. A cabeça vem buscar o corpo, aqui o rei vem estabelecer o seu reino. Aqui temos uma ressurreição que não foi profetizada na profecia, que é a ressurreição do mistério, falei disso ontem, e aqui temos a ressurreição profetizada por Daniel e pelo Senhor Jesus Cristo em João no capítulo 5 e versículo 29. Portanto, já falamos acerca disto, e isso deve estar claro na vossa cabeça. Os crentes aqui ressuscitam e vão para cima, para nós São Licenses 4, e aqui os crentes ressuscitam e ficam aqui na terra, para reinar aqui na terra, enquanto que nós outros somos arrebatados para ir para o céu. Ok. A ressurreição aqui é antes da grande tribulação, a ressurreição do mistério é antes da grande tribulação, os crentes ressuscitam e são arrebatados e começa a grande tribulação. Ok? É antes da grande tribulação. Aqui, eles vão ressuscitar e a seguir começa a grande tribulação. Perdão, enganei-me. Vocês têm que pôr nos descontos, que a minha cabeça já às vezes não funciona bem. Depois da grande tribulação acontece esta ressurreição. Esta é antes da grande tribulação, esta é depois da grande tribulação. Ok? Muito bem. Aqui, o arrebatamento é antes da grande tribulação e aqui a vida dele à terra é depois da grande tribulação. Também já falamos acerca disso, vocês têm isso mais ou menos direito. Os crentes aqui são livres da grande tribulação, evidentemente, eles não passam na grande tribulação, também já falamos sobre isso, e aqui os crentes passam pela grande tribulação. Ok? E nós até temos uma figura, mas é uma figura, um símbolo, um tipo, uma figura, uma sombra desta realidade do Velho Testamento, através de Enoque, que foi arrebatado, e de Noé, que passou pelo juízo. E preservado, porque os que vão passar na grande tribulação vão ser preservados, e Deus, ainda ontem nós estávamos a conversar, e Francisco e tudo estava ali a explicar, e bem, como é que Deus vai preservar os seus no deserto,
e o diabo enfurecido contra eles e o Senhor a preservá-los e a blindá-los, por assim dizer, das ameaças satânicas. Muito bem. Está aqui aquilo que eu tinha dito. O arrebatamento é um acontecimento invisível. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Sabe porquê que ninguém vai ver? Porque a Bíblia diz assim, no momento. Alguém viu? Não abrir e fechar de olhos. Já está. Abrir e fechar de olhos. Vai ser uma coisa tão repentina que ninguém vai ver. Mas aqui, na vinda dele à terra, sabe o que está ali escrito? Todo o olho o verá. Todo o olho o verá. Não pode ser não abrir e fechar de olhos, senão ninguém via. Todo o olho verá. É importante ver estes contrastes, ok? A vinda dele para arrebatar a igreja é uma vinda iminente. Quer dizer, não tem que acontecer nada. É uma vinda que pode acontecer a qualquer momento. É iminente. É iminente quer dizer, está para acontecer, pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer. E pode acontecer ainda, esta reina não acabou. E esta vinda aqui à Terra só vai acontecer depois das profecias se cumprirem. Enquanto as profecias não se cumprirem, sabem de uma coisa? Há aqueles indivíduos que dizem, que fazem esta confusão, esta baralhada toda e misturam tudo, e as pessoas ficam todas baralhadas e confundidas. A mim, às vezes, apetece-me dizer-lhes assim, olha, no vosso discurso, a minha reação é esta, a ser verdadeiro o vosso discurso. Eu estou à vontade porque Cristo não vem hoje. Falta cumprir-se tanta profecia ainda. Ele só vem depois das profecias estarem cumpridas. Mas assim, aqui, o Senhor disse que não tinha que acontecer nada. É uma vinda iminente. O apóstolo Paulo já estava à espera. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, disse ele. Está na primeira Tessalonicenses 4, quando ele fala do arrebatamento, aquela passagem que eu citei há pouco. Nós, os que ficarmos vivos, nós. Ele esperava estar vivo quando o Senhor viesse. Ele não podia dizer isso se tivesse cumprido profecias ainda. Ele já estava à espera. Isto é muito importante, ter esta noção. Hein? Aqui, só depois das profecias estarem cumpridas, Mateus 24, Apocalipse 6 a 19, vocês vão de reparar que o Senhor Jesus Cristo só vem depois disto acontecer. E isto não aconteceu. Até só uma coisa pormenor. O mundo está em turbulência, não é? E há guerras, rumores de guerras, e quando estas coisas acontecem, depois já acontece um terremoto, uma peste, tipo ia dizer SIDA, mas não é SIDA, é o HIV, o ébola, e é esta última, do Covid, não é? E as pessoas dizem, ei, isto é o princípio das dores. Esqueçam, o princípio das dores é falado em Mateus 24, não tem nada a ver com o tempo presente, é profecia. E vai acontecer antes da grande tribulação propriamente dita. É durante o período da grande tribulação, e quando eu falo em grande tribulação propriamente dita, a grande tribulação propriamente dita são os últimos 3 anos e meio. Porque ali é que é a grande tribulação mesmo. Mas os primeiros anos, os primeiros 3 anos e meio, é o princípio das dores. Portanto, isto, terremotos sempre houve. Pestes sempre houve. Guerras e rumores de guerras sempre houve. Mas uma coisa é sempre houve, e outra coisa é aquilo que vai haver na grande tribulação. São coisas diferentes. As pessoas têm que se orientar pela Bíblia bem manejada. Ok. Porque a vinda do Senhor Jesus Cristo é iminente e não depende de nada que aconteça. Pode acontecer hoje, como já podia ter acontecido nos tempos do apóstolo Paulo. Não se sabe quando é que ele vem. Ninguém sabe quando é que ele vem. Mas aqui sabemos que ele vem depois da igreja ser arrebatada. Ele vem no fim da grande tribulação. E a grande tribulação são 7 anos. É uma semana de anos que falta cumprir-se. E a gente sabe. Depois da igreja ser arrebatada, 7 anos e Cristo vem. Aqui não há sinais da vinda dele. E tal, está a acontecer isto no mundo, está a acontecer aquilo. O Senhor está quase, ele vem aí. Pá, não venham com esse discurso. Esse discurso leva as pessoas à incredulidade.
Não tem que acontecer nada. E pode acontecer tudo. E estamos na mesma. Já agora um pormenor importante. Porquê é que aqui não há sinais e na vinda dele à Terra há sinais indicativos? Pensem lá um bocado. Porquê? Porque ele aqui está a lidar com o povo dos sinais. É que não está a lidar com o povo nenhum de sinais. O judeu busca sinal. Ele está a lidar com a nação de Israel. E os sinais são importantes. Todo tipo de sinais, sejam eles atmosféricos ou outros, sejam sinais como curas ou outras coisas, é tudo sinais. Eles lidam com sinais. Nós, o judeu busca sinal. Nós não. Nós buscamos sabedoria, que é aquilo que muitos crentes não procuram e depois são os ignorantes e baralham tudo e confundem tudo. Nós buscamos sabedoria. Sabedoria das Escrituras, bem manejadas. Ok? Portanto, o arrebatamento assinala o início da grande tribulação. Mal a igreja seja arrebatada, começa logo a grande tribulação. E aqui, a vinda de Cristo à Terra assinala o início do reino. O Senhor vem no fim da grande tribulação e começa logo o reino. São coisas diferentes. O arrebatamento é tema do Evangelho da Graça. Só no Evangelho da Graça é que nós lemos acerca do arrebatamento. E a vinda de Cristo à Terra é tema do Evangelho do Reino, porque Ele vem para reinar. Tem a ver com o reino. As pessoas que ainda não percebem que o Evangelho do Reino é uma coisa e o Evangelho da Graça é outra coisa, por favor, leiam a Bíblia. Deixem de andar por a cabeça dos outros. Leiam a Bíblia. O Senhor Jesus Cristo, quando enviou os 12 apóstolos a pregar o Evangelho do Reino, Ele disse qual era o teor do Evangelho do Reino. Sabem qual é o teor? Está em Mateus capítulo 10. Arrependei-vos, ide e anunciai, dizendo, aliás, Ele disse assim, ide e está lá a ordem, ide e anunciai, não é cada um fala à sua maneira, que lhe veio à cabeça. Ide e anunciai, dizendo, Ele até disse o que é que eles tinham que dizer. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É isso que eu prego? Não. Evangelho quer dizer boa notícia. Para eles era uma boa notícia. Ei, os profetas falaram do reino. E então o reino vai chegar agora. Que boa notícia. Se eu for dizer isso a um perdido qualquer, o que é isso? O que é isso? Não lhe diz nada. Aqui, o arrebatamento é tema do Evangelho da Graça. Já expliquei que só nas Epístolas de Paulo é que vocês leem acerca desta boa notícia da graça de Deus. E esta boa notícia da graça de Deus é um pacote de boas notícias de facto. E uma delas é que nós vamos ser arrebatados. Boa notícia. Ok. Sabem que aqui, perante o arrebatamento, o mundo é enganado. Se vocês lerem 2 Tessalonicenses 2, 3 a 12, vocês vão ver como o espírito anticristo, que já está aí, o anticristo não está, mas o mistério da injustiça, lemos ali naquela passagem, já opera no presente, nesta dispensação. E vocês perguntam, o que é o mistério da injustiça? Comparem com outras versões. Há versões que dizem o mistério da iniquidade. Há outras versões que dizem o mistério da impiedade. Tudo sinónimos. Mas eu gosto mais, mesmo, é do mistério da impiedade. O anticristo é um mistério. É o mistério da impiedade. E esse mistério já opera no presente. Ok? Paulo, quando fala com Timóteo, escreve a Timóteo, ele fala-lhe noutro mistério. Chama-lhe o mistério da piedade. E se vocês forem ver o que é o mistério da piedade, que está em contraste com o mistério da impiedade, reparem bem, o que é o mistério da piedade? Tem a ver com Cristo. E o que está lá é Cristo, sendo Deus, vir à terra a fazer-se homem. O que é o mistério da impiedade? É o homem, querendo ser Deus, exaltar-se para ser Deus, que é o que faz o anticristo. Este é o mistério da impiedade. Este é o mistério da piedade. Que diferença! E este mistério já opera no presente
E diz que engana as pessoas todas a serem enganadas. Epá, e crentes a serem enganados. Crentes a serem enganados. Isso é que me dói no coração. É eu ver crentes que estão a ser enganados. Vocês não se esqueçam que Satanás é enganador. Ele não enganou só no Éden. Ele ainda hoje anda a enganar muita gente. E muita gente pensa que está certo e que é não sei o quê. Olha, cuidem-se. Olhem para a Bíblia. A Bíblia é verdade. A tua palavra é verdade. Mas é a palavra bem manejada. Não é torcida, porque o diabo também engana aí. O diabo disse, está escrito. E o Senhor disse, também está escrito. Cuidado. O diabo no jardim do Éden disse à Eva, foi assim que Deus disse? Pôs em dúvida o que Deus diz. Cuidado. O diabo é perito e tem uma experiência muito grande a enganar as pessoas. Nós, para não sermos enganados, temos que estar muito bem calçados. E quando eu digo muito bem calçados, é que temos que conhecer bem a Bíblia. Estudá-la bem. Conhecê-la bem. Para não sermos enganados. Aqui Satanás não vai enganar as pessoas quando o Senhor vier, porque ele vai ser amarrado durante 1000 anos. O arrebatamento precede a manifestação do homem do pecado. Portanto, o anticristo é chamado homem do pecado. O anticristo nunca vai aparecer antes. Tanta gente. Se calhar o Papa é que é o anticristo. Se calhar o anticristo é não sei quem. Se calhar é o Vladimir Putin. É assim que ele se chama, não é? Se calhar é não sei quem. Orem pelo Vladimir Putin. Orem para que Deus o salve. Quando eu penso em Vladimir Putin e outros semelhantes, penso em Saulo de Tarso. Era um assolador terrível. Se calhar era pior que o Putin. E a igreja orava por ele. E um dia, a igreja nem acreditou na oração. O Senhor salvou mesmo. O Senhor pode salvar os Putins e os Saulos. Até me salvou a mim, vejam lá. No arrebatamento, vai preceder, portanto, a manifestação do anticristo. Portanto, o anticristo nunca vai aparecer agora. O espírito dele anda aí. Já agora só um pequeno pormenor. Isto é tão vasto, é tão profundo. O que é que isso quer dizer, o espírito dele anda aí? Quando o apóstolo diz, o mistério da injustiça já opera no presente. O mistério da injustiça opera desde o jardim do Éden. Como? Serás como Deus. Como? Vais ser como Deus. E desde aí até agora, o homem sempre quer ser como Deus. E tudo o que o homem faz é para ser como Deus. Quer dominar a tecnologia, quer dominar isto, quer dominar aquilo. E este espírito está reinando. Este espírito é um espírito anti-Deus. O espírito que está no mundo é um espírito anti-Deus. É o espírito de exaltação do homem, para ele pensar, eu quero, posso e mando, eu sou Deus, e eu até vou à lua e venho, e a terra onde eu quero, e ponho a nave onde eu quiser. Ele até parece que é Deus, não é? É este espírito que está aí. E que particularmente vai ter, por assim dizer, o apogeu no anticristo. Porque aí ele vai mesmo dizer, eu sou Deus. É que o homem agora, alguns já são tentados, mas o anticristo vai dizer, eu sou Deus. E vai-se assentar no templo de Deus, querendo ser adorado como Deus. Isto é impressionante. Termina o curso do homem do pecado, em Apocalipse 19:20, é lançado vivo no lago de fogo, no fim do reino, no fim da grande tribulação. Isto é motivo de consolação, o arrebatamento, motivo de lágrimas. Apocalipse 11:7. Todo olho verá. E olhem, quando eles o virem, vão chorar. Vão chorar. Vai ser aí um clamor que vai ser uma coisa impressionante. Enquanto aqui o arrebatamento traz consolação, aqui traz lágrimas. Os crentes vão nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Já disse, atenção, não é nuvens atmosféricas. E aqui o Senhor vem sobre as nuvens do céu. Também não são nuvens atmosféricas. O Senhor vem sempre acompanhado. Ele é o Senhor dos exércitos. E os exércitos acompanham-no. Ele é o Senhor dos exércitos. São nuvens de anjos, certamente. Há de ser qualquer coisa de fabuloso que eu nem não vi, não é? Mas leio na Bíblia. E é isso que eu percebo lá. O arrebatamento é chamado o dia de Cristo nestas passagens. Depois apontem-nas e vão lá ver. Dia de Cristo. Quando acontecer o dia de Cristo, quando o Senhor vier, dá origem ao tribunal de Cristo. Nós, depois de sermos arrebatados, vamos a uma coisa chamada Tribunal de Cristo e a gente fica toda com medo. Vamos ao tribunal? Então o Senhor não diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo? É verdade.
E o Senhor não diz que estamos livres do juízo, é verdade. Mas a palavra na língua grega para tribunal, que não está aqui, não é a palavra tribunal de julgar. É bema, no grego. E a palavra bema corresponde à palavra, quer nos Jogos Olímpicos na Grécia, corresponde à palavra latina pódium. Os atletas compareciam no bema, no pódium, para ser premiados. E a coisa mais admirável da graça de Deus, que eu fico sem palavras e que lhe agradeço, é que Ele vai premiar todo o crente. Não há nenhum crente que saia dali sem prémio. Alguns vão ter perda de muitas coisas que podiam ter ganho, mas não há ninguém que não tenha um prémio do Senhor. Todos vamos comparecer lá, todos vamos ser premiados. Isto é uma graça que E a gente pega no prémio e põe aos pés e diz: olha, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá toda a glória. A vinda de Cristo à Terra é chamada o dia do Senhor. Já falamos acerca disto. Vamos avançar. Quando Cristo vier a arrebatar a igreja, Ele não batalha. Mas quando Cristo vier à Terra, Ele vai batalhar. Uma aguda espada sai da sua boca e com ela ferirá as nações. Eu nem quero pensar o que é que vai ser. E eu não quero pensar o que vai ser quando Ele vier. As nações enfurecidas, os povos imaginam coisas vãs, porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. E a Bíblia diz: o Senhor, porém, se rirá deles. Eu acho que até o riso dele é uma espada que os destrói a todos. Até o riso. Leia o Salmo 2. A nação de Israel não é afetada com nada disto. O Senhor agora não está a tratar com a nação de Israel diretamente. São na sombra. Os judeus hoje em dia são como os gentios. Deus quer salvar individualmente cada um de nós. Portanto, o judeu precisa de ser salvo como o gentio é salvo. É igual, não tem diferença. Mas aqui, quando Cristo vier à Terra, a nação de Israel vai ser afetada. E já falamos também acerca disso. E o Senhor vai fazer nascer de novo a nação. Ok. Aqui não haverá nenhum arauto a anunciar o arrebatamento. Mas a vinda de Cristo à Terra, há um arauto que o anuncia, Malaquias 4:5. E esse arauto até parece Elias. Ok? Há alguns até que pensam que o Elias vem aí na grande tribulação e vai aparecer lá. Não é o Elias, é alguém no espírito dele. Eu digo isto com base no que o Senhor Jesus Cristo disse de João Batista. Porque também João Batista, quando apareceu em cena, é este o Elias que havia de vir, disse o Senhor. Porque muitos pensavam que vinha o Elias. E disseram: não. Este é que é o Elias que havia de vir ao João Batista. E eu creio que na grande tribulação, aquela pessoa que parece o Elias, este é o Elias que eu tinha falado em Malaquias 4:5. Sexo tribunal de Cristo, já falei disto. Sexo juízo das nações. Aqui é juízo mesmo, das nações. E também há outro juízo, que é o próprio juízo da nação de Israel, que eu não falei disso. É um estudo apaixonante na Bíblia estudarmos os juízos de Deus. E um deles, ou dois deles, são destes. Israel julgado e as nações julgadas. A criação continua inalterada. Cristo veio arrebatar a igreja, fica tudo inalterado. Mas aqui não. A criação é alterada. Os desertos vão florir. É o tempo da restauração de tudo, como eu disse. O arrebatamento nunca é chamado à segunda vinda, mas a vinda de Cristo à Terra é chamada à segunda vinda. O arrebatamento só envolve os crentes, envolve crentes e descrentes. A vinda dele à Terra. Bem-aventurada esperança é chamado o arrebatamento, quer dizer, um acontecimento felicíssimo, de grande felicidade, dia grandemente temido, é dia de trevas, é dia de ira. O grande e terrível dia do Senhor. Cuidado, há diferenças. Aqui não são vistos anjos a reunir os crentes. A Bíblia não fala disso. Talvez ele use, mas sempre na sombra. Os anjos no corpo de Cristo têm um papel muito discreto. E estão mais a aprender na igreja do que a fazer qualquer coisa. Nós estamos a servir mais os anjos, hoje, do que os anjos a servirem-nos a nós. Não se esqueçam, nós estamos acima dos anjos.
nós prestamos um melhor serviço, ou estamos habilitados a prestar um melhor serviço a eles do que eles a nós. E o Senhor, de alguma forma, está a usar a igreja para dar lições aos anjos, e lemos isso em Efésios capítulo 3. E, portanto, não tenho tempo para aprofundar esta ideia, mas é uma ideia para ter em muita atenção a que os anjos vão juntar os escolhidos desde os 4 cantos da terra. Aqui, mal o arrebatamento se dá, vai acontecer fomes, guerras, persas, etc. Aqui, seguem-se os 1000 anos de paz mundial, que é o reino, quando o Senhor vier à terra. E pronto, acabou. Acabou. Desculpem. Apesar de tudo, e nem sei que horas são. Foi um bocadinho mais que aquilo que eu queria, mas pronto. Passa a palavra ao Lucas.